vocês autorizarem a loja americana. Ah, eu gosto da loja americana, eu vou autorizar. Tá bom. Todos os parceiros da loja americana estarão autorizados por essa autorização. Eu falei, mas peraí. Que parceiros são esses? Não, os parceiros comerciais. Ah, mas do mesmo grupo econômico da loja americana? Não, não. Parceiro comercial. Por exemplo, a loja americana pode fazer uma parceria com a Netshoes. E aí você vai receber e-mail da Netshoes. Peraí, meu amigo, eu quero receber e-mail da loja americana, não quero receber da Netshoes. Ah, não, mas assim não dá. Nós precisamos mandar os e-mails. Bom, está defendendo o direito deles. E é difícil, porque você encontra uma resistência muito grande, muito grande. A aplicação, talvez, da multa civil, a previsão da multa civil que está no projeto é fantástico. Possibilidade do juiz condenar o fornecedor aplicando uma multa quando ele tiver uma prática reiterada. No Brasil, nós temos uma dificuldade de aceitar o dano moral punitivo, a função punitiva do dano moral. Por quê? Ah, porque o consumidor vai se enriquecer ilicitamente. Eu não posso condenar a Gol, a TAM, a loja americana em 50 mil reais. Por quê? Porque aquele consumidor ali ganha 5 mil, vai ganhar 10 vezes o salário dele? Não pode. Enriquecimento ilícito. Mas peraí, qual é a função punitiva da empresa preventiva? Ele vai continuar fazendo isso. Condenar em 5 mil, 3 mil, 4 mil, isso não adianta. Então a multa punitiva que não vai para o consumidor, vai para o fundo, essa sim, talvez dará uma liberdade para o magistrado, examinando que aquela prática é reiterada, que aquele fornecedor insiste em desrespeitar o direito do consumidor. E, meus amigos, insiste por quê? Análise econômica, porque vale a pena. É tudo na ponta do lápis. Vale a pena desrespeitar o direito do consumidor. Quer ver um exemplo claro? O STJ disse o que todo mundo já sabia, que é o envio do cartão de crédito sem solicitação do consumidor é prática abusiva. Está lá no código, não com essas palavras, mas está dizendo que o envio não autorizado ou solicitado é prática abusiva e, como consequência, pelo menos de início, será considerada amostra grátis. E o que as administradoras de cartão de crédito faziam? Não, vamos enviar o cartão, não tem problema nenhum. Nós não podemos cobrar do consumidor. Cobrar o quê? Cobrar pelo plástico? Claro, se o consumidor optar por comprar, aderir, tudo bem, aí o consumidor vai pagar. Mas o simples envio já é prática abusiva. E aí o STJ disse agora, mudou a prática do mercado, tem mudado. Eles começaram a parar de enviar. E é essa função que os tribunais precisam enxergar. Como que uma condenação, muitas vezes, tem um efeito importante. E é por isso que o Código de Defesa é uma norma de interesse social. Nós falamos muito da norma de ordem pública, que é fantástico, mas mais, ou na mesma proporção, é uma norma de interesse social. Uma lesão aqui na esquina me interessa, porque essa prática vai ser disseminada no mercado. Se a sociedade permite que um consumidor seja lesado, nós estamos permitindo que amanhã nós sejamos lesados. E por isso que é uma norma de interesse social. Eu estava pensando muito na palestra de ontem da professora Cláudia. E ela falou, olha, nós precisamos ter paciência. E nós precisamos ter coragem. A paciência eu acho que já está acabando. A sociedade já não aguenta mais. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu trabalho com execução fiscal no Estado e eu pego processos, 100 processos da mesma empresa. 100. Todo dia chegava o mesmo processo, né? Processos diferentes da mesma empresa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos pegar todas as CDAs, juntar no processo, verificar os que não foram citados e numa petição só, mandar citar todos os sócios em todos os processos e concentrar o ato nesse processo e mandar arquivar os outros. Que isso? Cadê a autorização legal para isso? Como é que você vai arquivar um processo que está ativo? Mas por quê? Você quer que eu fique me manifestando toda hora em 100 processos? Pedindo penhora online sem processo, pedindo Receita Federal e sem processo, pedindo Detran e sem processo. E o dinheiro? E o custo disso? Por que eu não faço em um só?
Ah, mas o devedor, como é que ele vai embargar? Faz um embargo, abordando todas as CDAs. Qual que é o problema disso? Ah, mas o CPC não autoriza isso, qual é o problema? Nós precisamos dar soluções. Se não houver ofensa a princípios constitucionais, por que não fazer? E aí eu lembrei da segunda palavra dela, nós precisamos ter coragem. Coragem para fazer, coragem para agir, talvez fazer o diferente. E coragem, porque nós vamos encontrar uma resistência muito grande na atualização do CDC, que nós já estamos enfrentando, muito grande. E aí talvez eu penso, será que é uma utopia isso? Será que é uma utopia a gente ficar defendendo o consumidor, a gente querer uma sociedade melhor, a gente querer que nossos filhos possam aprender a consumir de maneira equilibrada, a respeitar o meio ambiente, porque o consumo sustentável vai entrar também no projeto? Porque ninguém aguenta mais esses produtos que estão no mercado, as embalagens, o que a gente vai fazer com isso? Carros hoje em dia, vocês já pensaram para onde que nós vamos colocar esse tanto de carro que está sendo produzido e vendido? Nós não temos lugar, não. Logística reversa está aí, e aí? Será que é uma utopia, na verdade, a gente pensar que é possível vencer essas barreiras? E nesse momento que fala de atualização do CDC, vencer essas barreiras econômicas para poder defender o consumidor de maneira mais efetiva? Sempre que eu me penso, gente, numa barreira dessa, talvez numa coisa utópica, eu me lembro do poema do sociólogo Eduardo Galeano, que é um uruguaio. E é muito interessante esse poema, que ele diz assim: a utopia, ela está lá no horizonte, distante. Toda vez que eu dou 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Toda vez que eu corro 10 passos, o horizonte corre 10 passos. Aí ele fala assim, poxa, para que serve a utopia então? E ele conclui, serve para isso, para eu continuar caminhando. Obrigado. Agradeço as suas palavras, professor Leonardo, sobretudo pelo condão da reflexão. E nesse mesmo propósito, eu queria provocar um pouquinho mais, só um pouquinho, sei que o senhor está cansado, professor Guilherme, nós tivemos assim, foi exaustiva a elaboração do Congresso e nós temos vindo de umas jornadas acadêmicas, de maneira geral, muito exaustivas, tanto eu quanto o professor Guilherme mais ainda, mas apesar de a provocação do professor Guilherme ter sido considerada por mim absolutamente precisa e adequada, eu queria apenas que o senhor falasse sobre 2 pontos que eu considero essencial e o que o senhor fala muito bem. Eu sei que nós estamos com pouco tempo, o professor Pascoaloto também precisa falar e queremos ouvi-lo e queremos muito, porque é a nossa palestra de encerramento, um grande nome, mas não queria deixar que o senhor deixasse de fazer aquelas pontuações que o senhor faz muito bem sobre o marco civil na internet e a questão do spam dentro dessa reforma que se propõe agora nas atualizações do Código de Defesa do Consumidor. Por favor. Em relação ao spam, infelizmente, a principal decisão judicial que ainda se cita até hoje é o recurso especial 844-736, que teve como relator o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi vencido, e prevaleceu o voto do ministro desembargador convocado, Onildo Castro. Recentemente, eu estava na turma da pós-graduação em Direito do Consumidor em Juiz de Fora, trabalhamos, que até a turma está aí em massa, veio nos prestigiar, Juiz de Fora, enfrentaram 4 horas de engarrafamento, parados, e estão aqui conosco, e examinamos o voto do desembargador Onildo, que nos trouxe algumas preocupações. Justamente, ele fala sobre a internet, citando o direito de um rei sumério chamado Sur-Amun, sabe? E nesse voto ele faz referência ao fato de que o spam ele não gera dano moral, e um dos argumentos que ele utiliza é a ausência de previsão legal. Previsão legal agora existe.
tanto no decreto 7962, como no artigo 45E do projeto de lei do Senado 281. Esse acórdão é especialmente preocupante porque deveria sustentar, isso sim, é um direito à não informação, o direito a não ser informado em face dessa prática agressiva, esse assédio de consumo que é o spam, que é diferente do simples informativo. Quando recebemos um informativo, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, onde nós nos cadastramos, é diferente completamente do spam, da finalidade que é abusiva. Para mim, uma das melhores decisões que já enfrentaram essa questão é do desembargador Voltaire, que estava aqui presente há pouco, que justamente considerando o spam como prática abusiva, a abusividade do artigo 39, inciso 2 do CDC, de enviar produtos ao consumidor sem solicitação. E, nesse caso, no RESP 844739, foi o caso de um consumidor que, no passado, ele frequentou uma boate de striptease em Brasília, e aí ele entrou para a mailing list daquela boate. Ele, de maneira insistente, passaram a enviar fotos de moças em trajes sumários, aquelas fotos assim que deixam enrubescidas algumas pessoas, talvez mais família, mais sensíveis, exatamente. E aí um dia esse ex-frequentador das boates striptease se regenerou. Ele resolveu mudar de vida, se casou. E aí, só que ele notificou 2 vezes o provedor para não mais receber essas mensagens. Continua recebendo, o que lhe causou problemas conjugais. Sua esposa viu os e-mails, causou problemas com seu sócio, como o escritório de advocacia, e a Justiça do Distrito Federal, em primeira instância, deu a ele um dano moral, uma compensação no valor de R$5.000, tendo em vista essa abusividade, ultrapassar a finalidade meramente comercial. Decisão lamentavelmente cancelada pelo Tribunal do Distrito Federal. E o voto do ministro Luiz Felipe Salomão é exemplar, é um voto lindo. Ele falando sobre todos os sistemas de combate ao spam, opt-in, opt-out, assim, é um voto tecnicamente muito bom, mas lamentavelmente ele foi vencido. Venceu o caminho das trevas, venceu o conservadorismo. Em relação ao Marco Civil também, várias questões nos preocupam. O Marco Civil, ele teve uma fase colaborativa que iniciou-se, inclusive, com a consulta pública durante um site, mas, infelizmente, quem é que participava dessa discussão pública? Eram as empresas que atuam no setor, como a Google. O único órgão de defesa do consumidor que atuou de forma mais enfática foi o IDEC, com algumas críticas à redação de dispositivos. E realmente há problemas sérios ali no Marco Civil, porque o Marco Civil se preocupa mais com a liberdade de expressão, com o direito de acesso à internet, como um direito fundamental que é, e negligencia a proteção dos consumidores na internet, não só pelo artigo 15, que subordina a responsabilidade civil a uma notificação judicial, como a gente vai encontrar no dispositivo que é o artigo 8º, que fala sobre o tempo de guarda dos registros, que é de apenas 1 ano, na contramão de vários termos de ajustamento de conduta celebrados por essas empresas com o MP federal, com o MP dos estados, que estabelecem prazo de guarda de 3 anos. Esse dispositivo me lembra muito um dispositivo da lei de imprensa, que justamente eu já me deparei com vários casos concretos em ações contra órgãos de imprensa, como a TV Globo. A TV Globo, ela dizia que não podia ser responsabilizada porque ela tinha apenas um prazo de 3 meses para a guarda das reportagens. Passados esses 3 meses, ela não tinha mais obrigação de guardar pela lei de imprensa. Então, esse prazo exíguo do artigo 8º de apenas 1 ano para a guarda dos registros é preocupante para nós. Existem outros problemas, existe o problema das compras coletivas, porque o anteprojeto do Código Comercial, no seu artigo 111, também imuniza de qualquer responsabilidade o intermediário.
ele diz que o empresário não responde pelos atos praticados por vendedores e compradores por ele aproximados, embora o STJ tenha precedentes importantes em sentido contrário, envolvendo inclusive o mercado livre. Um excelente voto da ministra Isabel Galotti. Eu penso que era isso o que tínhamos a falar, professora Fabiana, e aí vamos dar por encerrado essa parte, esse painel. Agradeço, professor Guilherme, o esforço e as informações trazidas, porque o professor Guilherme estuda profundamente a questão dos contratos eletrônicos e todo o marco civil, e eu queria puxar um pouquinho mais dele, justamente porque ele tem muito para dar, mas se fosse assim também, todos nós, né, eu digo nós, o pessoal que estuda direito do consumidor aqui é muito preparado e teríamos coisas para falar e nós temos tempo. De modo que eu agradeço o professor Guilherme Magalhães Martins, o professor Renato Porto, o professor Leonardo Medeiros de Garcia, disfarço a mesa, convidando o nosso queridíssimo professor Adalberto Pascoaloto, da PUC do Rio Grande do Sul, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, para fazer a nossa grande conferência de encerramento. É com imensa alegria, professor Pascoaloto, que nós recebemos o senhor na nossa casa, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito. Bom, muito boa tarde a todos. Não sei se eu começo pelos agradecimentos ou pela alegria em estar aqui, nesse cenário histórico que já foi por todos ressaltado, mas as duas coisas, na verdade, estão juntas. Eu acho muito curioso quando o pessoal do Rio de Janeiro me telefona perguntando se eu poderia vir ao Rio de Janeiro, pode ser que haja alguma dificuldade na tua agenda. Qualquer compromisso da agenda fica em segundo plano quando se trata de vir ao Rio de Janeiro, que continua sendo a capital emocional do Brasil, para todos os brasileiros, não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Então, é dupla essa satisfação. Eu confesso que é a primeira vez que eu venho a esse ambiente especificamente, embora já conhecesse um pouco do prédio, e estar aqui realmente traz memórias que nós não vivemos, mas que de alguma forma nós testemunhamos nos livros, e também a alegria de reencontrar amigos, a professora Fabiana Barleta, por exemplo, talentosa e dedicada professora dessa universidade, a Rosângela, o Guilherme, a Suzana, o Roberto, a Fernanda, que parece que chegou agora, Voltaire, enfim, tantos outros, alguns que não estão aqui. E eu venho então aqui, como disse, com muita satisfação, e vou tentar falar algumas coisas a respeito do Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente da Política Nacional das Relações de Consumo e do Plano Nacional de Desenvolvimento e Cidadania. Como eu tenho que acompanhar a sequência de slides, eu vou me dirigir ao púlpito. Com licença. Bom, então eu vou pedir a colaboração do nosso amigo que está lá no fundo para fazer a sequência. Como eu disse, o tema é o Sistema Nacional, eu falei da Política Nacional das Relações de Consumo, mas enfim, ela é formulada pelo Sistema Nacional das Relações de Consumo, e eu vou, de uma certa maneira, comparar o sistema e a política nacional com o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Pode passar o primeiro, por favor. Como todos sabem, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania foi anunciado no dia 15 de março deste ano pela Presidenta da República, e eu coletei aqui algumas das expressões que foram utilizadas no seu discurso. Uma delas é de que o Brasil ganhava um novo marco regulatório das relações de consumo, e desse modo o país iria se transformar
aliás, a política, a defesa do consumidor iria ser transformada através do chamado Plandec numa verdadeira política de Estado, sendo que dessa forma, ou seja, através do Plandec, como política de Estado, o Brasil, seguindo outros países desenvolvidos que têm planos similares, estaria construindo uma moderna política de Estado e teria feito uma afirmação da sua sociedade de forma civilizada e civilizatória. Eu confesso que fiquei surpreso com os termos do discurso, porque eu sou um pouco antigo. Há um colega nosso, acho que foi o Filomeno ou o Zanelato, que usou um termo muito pejorativo, de que nós somos jurássicos em matéria de defesa do consumidor. Mas a verdade é que eu estava aqui no Rio de Janeiro, no 2º Congresso Nacional de Defesa do Consumidor, não estive no primeiro em São Paulo, então não sou tão jurássico assim quanto outros, mas isso foi em 1990, aliás, acho que em 1989, não sei se algum dos presentes aqui estava naquele congresso no Rio de Janeiro, o Voltaire. Foi 89 ou 90, foi antes do Código entrar em vigor. O Código foi promulgado em setembro de 90, entrou em vigor em março de 91, eu acho que ainda era 89. Bom, já naquele tempo se dizia, e eu achava que era um pouco de ufanismo, depois constatei que não, e constatei que não era ufanismo em contato com juristas estrangeiros, especialmente. Já naquele tempo se dizia que o Código brasileiro era o mais moderno do mundo. E eu fiquei um pouco surpreso ao ler declarações desse teor, como se o Plandec fosse a grande novidade da defesa dos consumidores no Brasil. Bom, vamos examinar o conteúdo do Plandec. E diante do conteúdo, eu me coloco 3 questões que eu me proponho a examinar aqui. Primeiro, as modificações operadas pelo chamado Plandec poderiam ser baixadas pela via de decreto, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor é lei? Segundo, foi criada uma superestrutura. Eu chamo de superestrutura a participação dos ministros, por exemplo, depois vou detalhar isso um pouco mais, que de uma certa maneira se superpõe ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, a minha pergunta é se essa superestrutura criada por decreto no Plandec pode harmonizar-se com o sistema de defesa do consumidor existente na Lei 8.078. Em terceiro lugar, sendo criado o que foi criado no Plandec, por exemplo, comitês técnicos, é possível admitir que os consumidores fiquem ausentes da composição dos órgãos que foram criados? Pode mudar, por favor? Então, para enfrentar essas questões, eu vou fazê-lo em 4 passos. Primeiro, tratando de questões relativas à legalidade do Plandec. Segundo, à legitimidade. Terceiro, já num passo mais adiante, falando sobre algumas vulnerabilidades do sistema, seja do sistema do Código, seja do sistema Plandec. E quarto, fazendo uma pergunta afinal, se é possível corrigir os rumos que tomamos e que me parece que não são convergentes. Então, a primeira questão é: quais são as questões relativas à legalidade do Plandec? Pode passar. Antes de mais nada,
para não passar a impressão de que eu estou apenas fazendo críticas, talvez gratuitas, eu gostaria de dizer que existem algumas questões muito bem colocadas no Plandec, e coloquei aqui sob o título de aplausos. Por exemplo, acho elogiável a criação de indicadores e índices de qualidade das relações de consumo. Eu até não sei até que ponto isso foi implementado, mas, de boa fé, acredito que, evidentemente, haverão de ser implementadas. Aliás, eu quero dizer que, ouvindo a doutora Juliana Pereira, eu anotei aqui algumas coisas que considerei também alvissareiras. E acho, sinceramente, que as pessoas que estão lá, a doutora Juliana à frente, estão imbuídas da melhor boa vontade e competência no desenvolvimento das suas funções. E o que eu anotei aqui? Algumas coisas que eu, inclusive, não sabia, vou relacionar duas, pelo menos. O monitoramento das instituições de ensino superior, que realmente hoje causam um transtorno a todo o sistema educacional superior do país, e o incremento que ela disse, e aliás a Rosana, que eu acho que já foi embora, tinha me dado testemunho disso no almoço, o incremento que a Senacom pretende dar à atuação das entidades civis. A doutora Juliana falou no gargalo da sustentabilidade das entidades civis. A Rosana é um belíssimo exemplo de lutadora, de batalhadora. Ela coordena, preside, é fundadora da ADECOM, que se chama Associação de Defesa dos Consumidores de Pernambuco. É uma entidade, uma associação civil que luta com enormes dificuldades, mas que já propôs inúmeras ações civis públicas e de outra natureza em favor dos consumidores de Pernambuco, com excelentes resultados. Eu não sei, sinceramente, se haveria um exemplo do mesmo naipe aqui no Rio de Janeiro, mas eu posso lembrar, e muitos de vocês certamente conhecem, pelo menos de ouvir falar, no IDEC de São Paulo, que também é um belíssimo exemplo. Mas todas essas entidades vivem às custas do sacrifício dos seus mantenedores, que são pessoas físicas, como a doutora Rosana e como qualquer um de nós. Então, no momento em que, de alguma forma, o governo possa colaborar com essas entidades, não digo dando dinheiro, mas de alguma forma estimulando a atuação dessas entidades, certamente ganharão todos os consumidores. Então, anotei esses dois pontos que me pareceram muito importantes, mencionados pela doutora Juliana, e sigo lendo aqueles outros pontos que me parecem que são extraordinariamente bem postos no Plandec. Por exemplo, essa avaliação dos impactos regulatórios, de que também falou a doutora Juliana, e inclusão nos contratos de concessão de serviços públicos, de mecanismos de garantia dos direitos dos consumidores. Nós sabemos hoje que muitos dos direitos dos consumidores, especialmente em serviços públicos, são letra morta, porque existem nas leis, existem nos regulamentos, mas não são observados. O Dr. Voltaire mencionou um exemplo que ele sofreu recentemente com o seu telefone particular. Eu poderia mencionar um outro exemplo que aconteceu comigo quando eu me mudei, algum tempo atrás, e eu quis cancelar a assinatura do meu telefone, porque eu iria morar numa casa de um parente durante 6 meses, enquanto o meu apartamento novo não ficava pronto da reforma. Portanto, eu queria cancelar o serviço, porque eu não tinha razão para continuar com um telefone que não ia funcionar durante 6 meses. Vocês não imaginam o que custa, em termos de esforço ao telefone, para cancelar uma linha de telefone. Então, efetivamente, os direitos dos consumidores são muito teóricos, de maneira que, se a Senacom puder torná-los efetivos, será uma grande conquista. Também a ampliação e o aperfeiçoamento dos processos fiscalizatórios. Fiscalização é um ponto nevrálgico, especialmente no sistema PROCON, ao qual eu vou me referir mais ao final. A garantia de autodeterminação, privacidade, confidencialidade e segurança das informações e dados pessoais, tema muito caro ao meu prezado amigo Guilherme,
e que está muito bem posto num dos projetos de atualização do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual eu não entendo muito bem por que esse tema foi abordado no Plandec. Me pareceria que o governo, com a sua máquina política dentro do Congresso, poderia ter feito melhor em apoiando os projetos que estão lá e apressando a sua tramitação. Ou, quem sabe, se a presidenta pudesse usar do seu poder imperial, que não é dela, mas é de todos os presidentes da República, baixando uma medida provisória, como fez recentemente com o programa Mais Médicos, e como faz quase que semanalmente. Podemos continuar? Pode passar, por favor. Não está passando. Bom, eu teria mais algumas menções rápidas a fazer ao Plandec. Vamos ver se agora passa. Anterior. Uma atrás, por favor. Isso aí. Criação das medidas corretivas que serão impostas pelos PROCONs coercitivamente para a solução de vícios de produtos. Este é um grande avanço, porque hoje o que acontece? Os consumidores vão ao PROCON e, se por acaso o fornecedor não consente na conciliação proposta pelo PROCON, a ida ao PROCON se tornou inútil. Tem que começar tudo de novo, provavelmente no Juizado Especial Cível. De maneira que a criação dessas medidas corretivas, especialmente dotadas de coercitividade, ou seja, obrigarão os fornecedores, é realmente um grande avanço. E as medidas poderão ser convertidas em títulos executivos extrajudiciais com eficácia nos Juizados Especiais Cíveis. Uma vez no Juizado Especial Cível, aquele procedimento que se passou no PROCON, onde não houve a conciliação, suprirá a tentativa de conciliação, a sessão de conciliação que atualmente é feita nos JECs. De maneira que há duas vantagens no sistema criado pelo Plandec. A primeira vantagem